Fala pessoal, mais um episódio do Fala Neuro. Muito obrigado por assistir. Eu sou Dr. Juarez Harding, sou neurologista. Eu sou a Bruna Bovarotti, neuropsicóloga. E a gente está aqui hoje com um convidado maravilhoso, meu amigo Marcelo Duva, Dr. Marcelo Duva, que é neurocirurgião. Com muito prazer a todos que estão assistindo a gente. Obrigado, Juarez. Muito obrigado por vocês terem me convidado. Acho que é uma iniciativa de vocês que é muito importante, não só para a classe médica, para a população em geral. Esses temas que vocês trazem no Fala Neuro, temas neurológicos, temas em gerais relacionados à medicina e à saúde em geral. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Espero poder ajudar todo mundo e contribuir aqui com o podcast de vocês. Ah, legal, cara, obrigado. E aí, como a gente conversou, né, cara, a gente te convidou para a gente falar de hidrocefalia de pressão normal. A gente chama mais bonitinho aí, o pessoal em casa a gente vai ficar chamando, a gente não vai falar esse nome inteiro o tempo todo, tá? Então a gente vai chamar de HPN, né, que é a sigla, que é muito mais fácil. E É um nome que assusta, né? Hidrocefalia já, né, um nome pesado, né? E aí, de pressão normal, fala de pressão, o pessoal também já assusta. Nós vamos destrinchar aqui o que é isso, de onde vem, quem acomete, e o que se faz, como desenrola. Né? Eu acho assim um tema bem relevante, né? A gente mora numa cidade que tem um número de idosos muito significativo, né? Talvez uma das maiores concentrações de idosos relativa do Brasil. Então, assim, e é uma doença que é muito prevalente em idoso, né? E aumenta progressivamente com a idade. Então, assim, acho que é um tema extremamente relevante para a gente conversar aqui, que serve para todo mundo também. Né? Legal. Cara, quer explicar... Só cuidado, você tá batendo na... no tripé. A gente não pode faz relar. um barulhinho aqui. Tá. Pode começar. Então, vamos entender o que é a tal da hidrocefalia de pressão normal. Cara, explica para o pessoal aí o que acontece, né? É do público idoso aí, você falou. Eu estava vendo uma estatística mais recente aí para trazer para a gente, né? Acima a prevalência, né, da HPN acima dos 80 anos é de 6%. Ela varia de 0,5% a 10% aí nos idosos, mas acima de 80 anos, ela é de 6% de prevalência das demências, podendo chegar a 10%. Né? Então, vamos pensar em 10%, cara, a cada 10 pacientes que a gente acha que está com Alzheimer, na verdade, um paciente aí é a tal da HPN, não é Alzheimer, né? Uhum. Então fala um pouquinho pra gente aí como é que ela acontece. A HPN, né, essa hidrocefalia, que às vezes é para complicar, às vezes nem é assim de pressão normal, né, mas é como se chama, mas ela é constituída de algumas situações, não só clínicas, como de imagem e algumas coisas que o público leigo não entende, mas que eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Então, o nosso cérebro, dentro a gente tem algumas cavidades, e essas cavidades elas têm líquido, que é o líquor. E nós produzimos esse líquor todo dia. E esse líquor ele é produzido em determinadas regiões do cérebro, ele circula pelo cérebro e em direção à coluna através de sistema de tubos. E ele volta para o cérebro e na região mais alta do cérebro ele tem uma reabsorção. Isso vira um ciclo. Né? Esse líquor é formado, circula, volta. Se você tem qualquer problema, tanto na formação quanto nessa circulação desse líquor ou na reabsorção, o líquido vai começar a ficar acumulado em algum lugar. E normalmente ele se acumula no cérebro. E esse acúmulo de líquido vai começar a gerar algumas alterações neurológicas, algumas alterações físicas, que o paciente gradativamente vai apresentando. Então, o mais clássico é uma tríade que foi descrito primeiro por um médico que chama Hakim, e essa tríade ela consiste de uma alteração urinária, então é uma alteração
que acontece primeiro, que é uma urgência miccional. Quer dizer, que paciente que fala, ele começa a ter a vontade de ir no banheiro, ele precisa correr para o banheiro, porque senão ele faz na calça. E à medida que isso vai evoluindo, esse paciente vai perdendo urina mesmo. E normalmente vai começando, olha, doutor, eu já estou usando fralda, e é um negócio extremamente Vai virando uma constrangedor. incontinência mesmo, né? E depois começam a aparecer outros sintomas, como alterações para caminhar. Então, ele começa a ter dificuldade para caminhar, ele começa a ter alteração de marcha, que são algumas alterações mais específicas para o acúmulo de líquor, que são alterações onde ele começa a abrir as bases para andar com passos pequenininhos, que a gente chama de apraxia de marcha, como se ele fosse desaprendendo a andar. E depois começam a aparecer as alterações de memória, que normalmente aparecem por último, embora que nem sempre funciona dessa forma. Às vezes você tem o paciente que começa primeiro com alteração de marcha, outro começa a alteração primeiro memória, e é aí que começa a ter as dúvidas, porque essas alterações são, no começo, muito discretas, elas vão progredindo, né? Mas no começo são discretas, e no começo é onde a gente tem o melhor resultado de tratamento, né? Pois é. E que muitas vezes a gente acaba deixando de fazer, porque fica na dúvida, o paciente não... Olha, tá começando, mas eu não sei o que é ainda, não deu tempo de procurar. A pessoa às vezes procura o médico errado, né? Porque começa ali com uma incontinência urinária e vai no urologista, aí começa uma investigação, né, específica, que não é neurológica, e às vezes a gente percebe que tem pessoas que fazem um caminho muito longo, né? Até chegar mesmo no neurologista e entender que vem dali, a gente já está, às vezes, com a tríade toda mais avançada, né? Vai chegar no neurologista quando está com problemas de memória, né? Uhum. Aí a gente olha para trás e aí vai fazer a neuroimagem, que aí vai ver a hidrocefalia, né? Mas justamente o paciente aí tá com problema de marcha, aí ele vai no ortopedista, vai no reumatologista. Às vezes é um desafio, né, cara, o diagnóstico, porque às vezes é isso que você falou, idoso com incontinência urinária. Não é que é normal, mas é comum, né? Porque tem outras causas. Idoso com dificuldade de marcha. Se é um idoso que não fez atividade física, que é sedentário, que tem perda de massa muscular e está com dificuldade de marcha, muitas vezes isso é normalizado, né? Ou fica aquela coisa da artrose. Então, até juntar o dano cognitivo, juntar os três e algum médico aí começar a investigar, muitas vezes a doença está avançada, né? Exatamente. Ele já chega, às vezes, para o especialista num momento que já o retorno já não é tão bom quando você faz o tratamento, né? Então, o ideal é realmente, como em qualquer doença, você pegar ela logo no início, né? O que nem sempre é fácil por todas essas coisas que vocês já comentaram aqui. Agora, é um desafio mesmo, porque o diagnóstico diferencial da hidrocefalia de pressão normal também é grande, né? Então, às vezes, as pessoas estão procurando e olha, eu acho que pode ser um Alzheimer, pode ser alguma alteração de Parkinson, alguma alteração hormonal, alguma alteração urológica, e muitas vezes acabam deixando de lado a pesquisa ou até mesmo pensar em hidrocefalia de pressão normal no começo. É óbvio que quando o paciente tem a tríade da sintomatologia clássica, que nem sempre acontece, fica fácil, na maioria das vezes fica fácil, mas quando você tem ou uma inversão do aparecimento da tríade, ou quando você não tem a tríade, que é aquilo que eu expliquei, que é a alteração urinária, alteração de marcha e memória, aí todo mundo acaba às vezes se perdendo um pouquinho, né? Então... Isso, quando começa com a memória, aí vai investigar, nem sempre se pede um exame de imagem logo de cara, né? E aí o exame de imagem, ele é um fator, assim, crucial na HPN. O que não pode faltar para a gente fazer um diagnóstico de HPN? É uma tomografia, uma ressonância? Ele precisa, para ser hidrocefalia, ele precisa ter uma hidrocefalia documentada, né? Então a imagem é importante, a imagem acaba sendo crucial. Quando é uma hidrocefalia assim, já avançada, a tomografia e a ressonância, elas são escancaradas, né? A gente olha e, uau, né? Caramba, quanto líquor acumulado, está dilatado mesmo, né? Os tais dos ventrículos. Mas quando é numa fase inicial, que nem o Duva falou, aí quando ainda não tem a tríade toda, quando está no início,
às vezes a hidrocefalia não é tão perceptível, não é tão visível, não é tão fácil de ver. Às vezes o laudo vem, é assim por causa da idade, né? Vem alteração um pouco dilatado pela idade. Aí coloca uma interrogação, né? Considerar ali se pode ser hidrocefalia. Então a gente tem esses desafios no início, né? Eu acho extremamente importante essa conversa aqui, porque como eu atendo muito paciente idoso, muitas vezes você se encontra numa encruzilhada, porque obviamente que o caso fácil é sempre fácil, mas a encruzilhada acontece quando você se depara com casos que não são tão típicos, como por exemplo, o paciente que não tem a tríade típica e os exames de imagem também não são com todas as características de HPN. Muitas vezes você tem um TAP teste, que depois a gente vai falar, que deu positivo, e você precisa resolver o problema daquele doente. Só que a resolução da HPN, ela é muito cruel, porque o tratamento clínico é muito ruim. Então o tratamento clínico é muito limitado. Praticamente o tratamento da HPN é um tratamento cirúrgico. Então assim, ok, eu vou indicar uma cirurgia cerebral para um idoso, muitas vezes de 80 anos, sem ter todos os pré-requisitos de uma HPN clássica, mas às vezes eu tenho que indicar, porque às vezes ele tem realmente uma HPN num momento inicial, e aquele momento talvez seja o melhor momento para ele poder recuperar, e recuperar muitas vezes a dignidade de vida dele, porque o cara tá com uma fralda, não consegue mais sair, aí ele entra em depressão, porque ele ainda não tá demente. Então assim, é ruim mesmo, né? E se esperar muito, ele vai ter mais idade, mais comorbidade, mais risco e menos benefício. Então assim... É uma encruzilhada mesmo. Hoje, né, assim, pra gente fazer a avaliação, o diagnóstico da HPN que a gente estava falando, assim, a gente usa de várias coisas, né? A gente usa da parte clínica, a gente usa da parte imaginológica, que é a ressonância, que evoluiu muito, né? O que o Joanê estava falando, cara, antigamente a gente só falava que tinha hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro do cérebro, quando na ressonância a gente via esse acúmulo de líquido dentro do cérebro. Hoje, você tem vários outros critérios na ressonância para você pegar esse paciente no momento inicial, onde você ainda não tem aquele aparecimento de uma hidrocefalia ou de um acúmulo de líquido exuberante dentro do cérebro, mas você tem várias outras coisinhas, outros sinais de aparecimento na imagem que te falam, pô, isso aqui está tendo um distúrbio da circulação do líquor. Exato. Dá pra medir o fluxo licórico. Isso. Então, e aí você junta com a clínica e junta com o teste, que é um teste específico, que eu acho que você vai falar mais, que vai ser muito legal você falar isso para todo mundo, porque você é especialista nisso, que vai determinar se esse teste é positivo ou não. A gente junta tudo isso para poder indicar então o tratamento para esse paciente, que normalmente é um tratamento cirúrgico, né? E aí até eu queria saber de você, né? Quando a gente pede o TAP teste, o TAP teste, esse é um teste que faz parte do diagnóstico da hidrocefalia de pressão normal. Quando você acha que tem uma hidrocefalia de pressão normal, você vai fazer a ressonância e vai pedir o TAP teste, né? E o TAP teste, ele consiste, enfim, na retirada do líquor. Você vai fazer como se fosse uma cirurgia transitória, né? Uma amostra grátis. Exatamente, é isso aí. Você vai fazer Eu chamo de test drive. Isso, você vai... Cada um dá um apelido. Você vai fazer a punção lombar, né? Que é onde você vai colocar uma agulha aqui nas costas, uma agulha extremamente fininha, e você vai retirar uma quantidade significativa de líquor, que é aquele líquido que está aprisionado lá dentro do cérebro. Então, teoricamente, se você tirar aquele líquor que está aprisionado dentro do cérebro, você vai melhorar. Então é isso que o teste vai ver. E aí esse teste você vai ver a marcha, como ele anda depois que você tira. Normalmente são 30 a 50 ml, né? Não sei quanto que vocês tiram. 30 a 50 ml, né? E você vai avaliar o antes e o depois da marcha e da memória, da parte cognitiva, né? E aí eu não sei se você... legal explicar, né? O que é que a gente avalia. O que você vê, o que você avalia lá na hora, né? É muito interessante, porque a gente tem que entender muito bem o funcionamento, né, na verdade,
das funções cognitivas para entender o que é que falha quando a gente tem a HPN, né? Então, quando a gente começou a estudar e pegava alguns protocolos de exemplo para entender, porque a gente fala em queixa de memória. Tá bom, eu tenho problema de memória, você tem. Todo mundo esquece coisas. Eu tô 3 dias quase sem dormir, cara, eu já tô esquecendo tudo. Esquece, então. E é isso, às vezes é falta de sono, às vezes falta de vitamina, nem sempre é um Alzheimer, né? E aí, o que difere o esquecimento, então, da HPN, de um esquecimento do Alzheimer, e como que a gente mede isso? E aí, nos protocolos que a gente pega, muitas vezes, tem testes de memória, né? No protocolo. Aí tem lá, você fala 5 palavras, aí a pessoa fala, né, as 5 palavras, depois ela tem que repetir no final, e aí na segunda parte também. Eu via, lá no começo, a gente fazia um protocolo mais extenso, né? A prática também leva a gente a entender cada vez mais o que de fato muda, né? E aí fica muito claro, vendo, né, na prática o que é que muda no antes e no depois, que a gente não está falando de memória episódica, né? A gente não está falando daquela memória do Alzheimer, do esquecimento. Esse acúmulo de líquor, então, ele gera como se fosse uma lentidão. Por isso a dificuldade da marcha, e esse esquecimento, ele vem por uma lentidão. E aí o que os pacientes, na verdade, se queixam do ponto de vista de memória, quando eu explico, é assim, é aquela falta de memória que está na ponta da língua e não sai. Você sabe o que quer dizer, mas não consegue. Você começa a contar uma história e ela se perde no meio do caminho. Diminui o processamento. Né? É a velocidade, na verdade, que está diminuída. Então, não é um problema no resgate da informação, né? Na minha velocidade de resposta. E aí a coisa se perde. Então, eu costumo explicar muito, né? Quando a gente... Eu recebo, a maioria das vezes, né? O exame começa comigo. E aí eu explico para a pessoa, bom, você está aqui hoje para fazer um teste, o exame foi pedido, porque em outro exame que você fez antes, deu que tinha um líquido acumulado a mais. Esse líquido não é, né? É importante a gente falar isso também, não é aquele que aumenta a hidrocefalia, vou ficar com a cabeça grande, né? A hidrocefalia é só quando aumenta o formato, não é isso. Mas a gente vai pensar que nem uma avenida com trânsito. Se você quiser andar na Ana Costa, Paulo, ao meio-dia, como é que é? Quanto tempo você vai demorar da praia até o centro? 1 hora. E às 5 da manhã? Vai demorar 10 minutos. É isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai medir como é que está o teu processamento da informação com trânsito e depois sem trânsito. Quando a gente tira esse acúmulo de líquido, o seu cérebro volta a processar a informação numa velocidade mais rápida. Então, hoje, o protocolo que a gente faz, ele é muito voltado para testes que avaliam só velocidade. Então, memória operacional, né, fluência verbal, controle inibitório, porque são atenção no sentido de escolha e de velocidade, porque são essas as funções que vão, de fato, alterar ali no exame, né, no antes e no depois. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o tempo de retirada do líquor para sua avaliação interfere em alguma coisa? Faz diferença. A gente ou, por exemplo, fez até se precisa, sei lá, eu fiz a coleta do líquor agora, se eu fizer o teste daqui 10 minutos é uma coisa, daqui meia hora é outra coisa, daqui 1 hora é outra coisa. A gente fez essa experiência, né, também por estudar vários protocolos e tentar encontrar, né, qual a gente entendia como mais eficaz. Teve momentos que a gente fez, né, em 1 hora, em 2, 3 horas, 4, ou 4, 2, e depois 4, no dia seguinte, 16. né? 16, exato. Os estudos mostram que é bem largo, né? Bem amplo isso aí. Os resultados entre 2 e 24 horas. Pode ser antes, mas mais raro, e pode sustentar mais que 24 horas, mas também não é o mais esperado. Aí a gente foi fez fazer... por mais de 1 ano, né? A gente fez esse protocolo mais estendido, e aí a gente sentou uma vez para conversar sobre essas avaliações, né? O que a gente entendia. Se de fato dava uma diferença, em quais momentos a gente via... porque às vezes você pega a pessoa de 1 hora e aí 4 horas, e no outro dia já dá diferente o resultado. Qual resultado você considera? Aí você tem que analisar aquele caso, né? A pessoa, às vezes, voltou para casa, às vezes morava longe, aí quase não dormiu, aí volta no dia seguinte, é um estresse do familiar, o estresse do transporte.
Aí a pessoa dá ali um falso negativo, muitas vezes, né? No Exatamente. dia seguinte, porque teve todo um transtorno mesmo no reavaliar, a não ser que estivesse Volta num outra hospital, pessoa. né? Volta outra internado. pessoa no dia seguinte. Então a gente viu que o resultado da segunda avaliação mais posterior não era tão bom. Não condizia tanto. O resultado mais precoce, vamos dizer assim, entre 2 e 4 horas, era mais efetivo. E a gente começou a ver que 2 e 4 horas não muda muita coisa. Antes de 2 horas Antes de eu 2 horas sinto não dá. muita diferença. Não percebo a melhora. Na parte de marcha até já era mais visível. Mas do ponto de vista cognitivo, menos de 2 horas, na prática, né? Dava diferença, sabe? Depois, entre 2 e 4 horas é onde eu Existe consigo ter mais... Hoje o nosso protocolo é de 2 horas, até para, assim, são idosos, a punção às vezes é estressante, às vezes tem uma coluna com bastante artrose, então uma punção que o paciente fica ali na posição bastante tempo, é cansativo, termina a punção, às vezes tem um pouquinho de dor de cabeça, por hipotensão licórica, normal, por isso tem que deitar. Então, fica 2 horas de repouso e repete os testes. Isso já dá uma tarde inteira para o E paciente. o teste de marcha também, depois de 2 horas também. O teste começa com a Bruna, faz a avaliação cognitiva, aí vem a avaliação de marcha, aí eu entro para fazer a punção, aí o paciente deita, fica numa suíte só para ele, fica deitado 2 horas lá assistindo televisão, pode tomar lanche, mas fica deitado. Senta para tomar um lanche e deita de novo. A maioria dorme. Muitos dormem, dão uma repousada. Aí 2 horas depois, volta a Bruna, volta o Rodrigo, que é o nosso fisioterapeuta, para fazer os testes e aí libera o paciente. Existe alguma preponderância, por exemplo, do teste de marcha sobre o teste psicológico, ou eles têm o mesmo peso na hora de você considerar se o teste é positivo ou negativo? Tem pesos diferentes. Pesos diferentes. Só alteração de marcha já é suficiente para classificar como positivo. A alteração cognitiva sozinha depende, você tem que particularizar o caso. Então, porque, por exemplo, o paciente, a gente já teve, né, vários casos, assim, o paciente não teve melhora motora nenhuma, mas ele tinha outras comorbidades, já teve um AVC, então não dá para esperar mesmo muita melhora motora. E o cognitivo teve uma melhora muito significante. Então a gente particulariza. E às vezes até por saúde, né? Às vezes é uma pessoa que não é um idoso jovem, que tem uma vida muito saudável, muito ativo, e aí a marcha ainda não tá, uma pessoa acelerada, a gente já teve também, né? Aquela pessoa muito acelerada, às vezes até tem uma alteraçãozinha, mas ainda é pequena, porque alguém com uma mobilidade muito boa já chega lá excelente, assim, nem dá para melhorar, quase. E aí acaba melhorando mais, né? Uma melhora mais evidente. Aí também a gente consegue considerar, né? Exatamente. Porque não tinha queixa, né? Não tinha a queixa motora. E aí, nesse caso, a queixa cognitiva, mais cientificamente, tem um peso diferente. Você sabe que isso eu sou um neurocirurgião mais... Sou novinho, mas eu sou um pouco mais antigo. Então, assim, 20 e poucos anos atrás, quando a gente começou lá na neurocirurgia, você não tinha tantos dados de imagem e de testes, e muitas vezes, dependendo do lugar onde você estava trabalhando, você não tinha acesso, como hoje muitas pessoas não têm acesso aos testes de TAP teste como a gente tem hoje. Então, a gente praticamente usava a clínica do paciente e um exame de imagem que tinha uma tomografia ou uma ressonância, que você não tinha uma evolução tão grande quanto existe hoje nas avaliações que você faz, porque obviamente a ressonância também evoluiu, né? As aquisições de ressonância também elas evoluíram. E aí eu vejo até hoje neurocirurgiões mais antigos que nas fases iniciais da hidrocefalia de pressão normal, quando ainda você não tem a dilatação ventricular exuberante, não, vai fazer outra coisa, vai procurar outra causa, vai investigar outra causa. E às vezes atrasa mais a resolução. Vocês, como encaminhadores, avaliadores, vocês
vem isso? Porque muitas vezes eu vejo que vocês ficam de mãos atadas, porque falam assim, cara, mas eu fiz o diagnóstico, aí eu tô mandando, ele não quer fazer o tratamento. E voltou para mim de novo. E vocês sentem isso? Tenho paciente que, inclusive paciente que assim, o paciente e a família queriam operar, e aí o neurocirurgião falou, não, o teu negócio é Alzheimer. E assim, TAP teste positivo, ressonância tem alterações, mas é o que você falou, não é aquela alteração escancarada. E o paciente pouco sintomático, né? Quer dizer, o paciente que está começando. Não é aquele paciente que está acamado e totalmente demenciado e de fralda. Não, é um paciente que está trabalhando, é um paciente de 70 e poucos anos que tem uma vida ativa e que está sentindo algumas dificuldades. E aí a gente tem um diagnóstico, tem um melhor paciente para o tratamento, e aí a conduta ou não é isso, e aí quebra nossas pernas, ou então é assim, não, é hidrocefalia, mas não compensa operar agora porque você está muito bem. E aí vamos esperar você piorar, entendeu? Então é difícil, eu até entendo, né, os neurocirurgiões, é o que você falou, às vezes você tem entre a cruz e a espada, né, de indicar, não é tão simples, né? Eu falo para os meus pacientes, né, quando o paciente fala, me fala como que é a cirurgia, quais os riscos, tal, não sei o que, eu falo assim, o neurocirurgião vai falar isso para você. Até aqui eu falei tudo, por quê? Porque não é legítimo, não é honesto eu te falar, não, opera aí, é tranquilo, sossegado, a cirurgiazinha arroz com feijão do neurocirurgião, porque não sou eu que vou te operar, né? Então, deixa para ele te falar exatamente, porque é leviano eu ficar falando aqui como é que é a cirurgia, não é minha área, né? Então, eu imagino a dificuldade do neurocirurgião tomar uma decisão. Mas realmente eu pego casos que fico chateado. Juarez, eu queria aproveitar a sua expertise aqui, até mesmo para aprender mesmo com você. E nessa questão do diagnóstico diferencial, cara, quando você pega esse paciente que chega lá com uma queixa talvez acho que o mais difícil não é quando o paciente já chega e fala assim, doutor, não estou conseguindo segurar a urina, estou perdendo a urina na calça, não consigo andar. Mas talvez seja mais difícil quando você inverte a ordem de aparecimento das coisas e chega o paciente só com... Olha, eu tô com um esquecimento aqui, leve. Queixa de entrada foi essa. Isso, exatamente. Como é que aí você... eu pergunto, como é que você lida com isso? A urina tá normal. Isso. E pra andar? Aquela coisa, né, doutor? Eu tenho 80 anos, então eu tenho uns desequilíbrios. Você fala, mas pra andar tá tudo bem? Tá tudo bem. E aí você olhando a ressonância... Com hidrocefalia, né? Com a imagem de hidrocefalia. E os sintomas muito poucos, né? Então, assim, a gente tem, até porque, assim, hidrocefalia é uma doença mais rara, né? Não vamos chamar de rara, mas vamos chamar de pouco frequente. E Alzheimer é uma doença extremamente prevalente. Então, quando o paciente chega com um declínio cognitivo, a nossa hipótese inicial é de, vamos chamar esse declínio cognitivo, se ele for uma doença, se ele não for próprio do envelhecimento, se for uma doença, a gente vai chamar de demência, né? E dentre as demências, a mais comum é o Alzheimer. Aí a gente vai pedir os exames de screening, né? Vamos fazer avaliação cognitiva, vamos fazer exame de imagem e exames laboratoriais. Isso é uma dúvida que o pessoal sempre tem. A ressonância deu Alzheimer, doutor? O exame de sangue deu Alzheimer? Não. O diagnóstico é clínico, é aqui, é eu, a Bruna, o neurologista, o neurocirurgião, a neuropsicóloga. Você sempre encaminha para a Bruna para fazer teste neuropsicológico para toda a demência? Toda demência, desculpa, gente. Para toda perda de memória? Não, não, assim, eu tenho alguns casos, nós médicos, a gente tem um arsenal de triagem bom. Para alguns casos a gente já fala, olha, isso aqui a gente faz os testes mais simples, fala, não, isso aqui francamente está alterado, francamente é uma demência, tem impacto na funcionalidade, já tem alterações típicas, aí tem uma ressonância que ajuda porque já tem uma atrofia específica, então bate com uma doença, por exemplo, de Alzheimer. Mas aqueles pacientes que têm um quadro inicial, os pacientes mais escolarizados, que os testes têm que ser mais aprimorados, então esses pacientes aí encaminham para avaliação cognitiva. Hoje, muito mais do que no passado, que é
passado, a gente não tinha acesso à neuropsicóloga. E aí a gente fazia os testes, esses testes de triagem, muitas vezes eles vinham normais, porque são testes mais simples, então o paciente vai bem no teste, mas ele às vezes tem uma demência, e aí a gente tem que, volta daqui a 3 meses pra gente repetir. Hoje a gente tem na suspeita a gente não está satisfeito com o nosso teste, porque ele esbarra numa limitação natural de que são testes de triagem, aí a gente caminha para o especialista, que é a neuropsicóloga. E aí vem o exame de sangue e a ressonância, que são para buscar outras causas, né? A gente chama das causas tratáveis. Então, por exemplo, sífilis terciária, que é a neurosífilis, deficiência de vitamina B12 e, por exemplo, a HPN. Então, o exame vem alterado, então esse paciente ele sai daquela hipótese de Alzheimer, que o tratamento é limitado, é uma doença degenerativa, e a gente tem então uma demência tratável. Dentre as demências tratáveis, a HPN é uma das de melhor sucesso no tratamento, né? Então, porque você consegue reverter o problema e impedir, não tem um processo degenerativo. Então, é muito importante esse diagnóstico diferencial. Isso todos os pacientes que têm uma demência, uma suspeita de demência, um declínio cognitivo com impacto na funcionalidade, têm que fazer um exame de imagem. E se tem uma suspeita pela tríade, pelo quadro clínico ou pela imagem de que seja hidrocefalia, esse paciente merece o TAP test. Porque é aquilo que a gente falou, é o test drive aí para falar, poxa, será que é o líquor será que é o líquor que está atrapalhando ou não? Será que está acumulando ou não? Vamos tirar e ver? Vamos tirar e ver. É o TAP test. Deixa eu te perguntar uma coisa, que também é uma dúvida minha. Que é assim, o Juarez lá atendeu lá o paciente que chegou com uma queixa de memória. Ó, doutor, tô perdendo a memória. Mas e tua urina? Você tá perdendo? Não tô perdendo, eu consigo segurar a urina, uma boa. E às vezes a gente tem que tomar cuidado para não confundir no homem a nictúria, que é uma situação própria do aumento da hiperplasia da próstata do idoso, com uma alteração de urina da HPN. Mas enfim, não tem alteração de urina. E isso está andando bem? Tem minhas limitações, mas está andando bem. E aí o Juarez faz lá a ressonância. Mas a ressonância, como esse paciente está no começo do tratamento, as alterações da ressonância também são pequenas, não são alterações grandes, né? E aí ele manda para você. Por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes o neurocirurgião não tem o hábito de trabalhar tão em conjunto com o neuropsicólogo, né? Qual a capacidade do teu teste de chegar e ajudar a falar assim, acho que isso aqui não tem nada a ver com Alzheimer. É um outro tipo de demência. Isso aqui tem mais a ver, talvez, com uma hidrocefalia de pressão normal. Ou uma outra coisa. Porque... É possível, é isso mesmo, é essa a ideia, né? Já fiz isso, né? Já Bons aconteceu. Neuropsicólogos. Já aconteceu. Bons neuropsicólogos conseguem, cara. Eu acho que participar do exame é algo que também me ajuda muito, especificamente no caso da hidrocefalia de pressão normal, né? Porque é muito específico e até na especialização em neuropsicologia pouco se fala ou pouco se chama a atenção para isso, né? Então, você ali talvez consiga diferenciar mais uma demência vascular de um Alzheimer, uma demência mais frontotemporal, uma semântica. Você consegue entender para onde que a coisa está indo mais fácil do que a HPN, né? Mas já aconteceu até de eu devolver relatório, eu costumo colocar a minha opinião, né? A gente aprende muitas vezes, a gente, não é um neuropsicólogo que fecha o diagnóstico, né? E aí isso coloca-se tanto medo no neuropsicólogo, na formação, que muitos acabam não dando opinião nenhuma. E aí sai um resultado assim, memória episódica alterada, memória, atenção dividida alterada, atenção concentrada preservada. Aí a pessoa pega, como é que você entende esse exame? Você não consegue interpretar isso. É uma conclusão. E aí é muito ruim, virava um exame, vira ainda, né? Tem exames neuropsicológicos que não adiantam nada. Então, tem médicos que às vezes me mandam falar, dá uma olhada, vê se precisa fazer outra ou se você consegue entender o que tá.
Aí eu leio e falo, não, tá tudo feito, né? Só faltou entender que essas alterações são típicas desse quadro aqui, né? Uhum. Então, é isso. No Alzheimer, a gente vai ter uma alteração muito grande de aprendizagem a partir de memória. Então, quando dá alterada essa curva de aprendizagem, às vezes a pessoa tem um rendimento de memória bom ainda, num estágio inicial, a memória até rende bem no teste, mas a capacidade dela melhorar é ruim. E aí, quando essa curva está alterada, isso me acende um alerta enorme. Aí eu devolvo, ainda não tem alteração funcional, ainda está pontuando como na média, às vezes na média superior, mas a curva tá ruim. Isso aí, para mim, já tá num estágio inicial. Dá uma olhada. Eu geralmente mando até, né, separado. Falo muito para a família, né, que eu falo, acendeu o tanque, a gasolina vai acabar, né? É hora de correr atrás. Então, tem um sinal ali. Na demência de Parkinson, por exemplo, são alterações mais próximas da HPN, né? Que tem a ver com essa velocidade, com questões atencionais, mas tem um pouco mais de corpo do que na HPN. Ela é mais substanciosa. Na hidrocefalia de pressão normal, às vezes o cara tem tudo preservado, mas a velocidade dele é muito alterada. Aí quando eu pego um exame que o cara tá muito bem, mas numa velocidade muito, muito aquém do resto dos resultados, aí eu falo às vezes até pro próprio paciente, quando não é um colega assim, né, mais próximo, um médico conhecido, eu explico para a família, olha, vai até o neurologista. Eu pergunto mais sobre a tríade, a pessoa às vezes consegue localizar o sintoma. Ah, é verdade, tá tratando e não tá resolvendo muito a questão da urina, nunca tinha associado uma coisa com a outra. E aí a pessoa vai atrás e então já aconteceu mais de uma vez. E você falando isso, me veio uma dúvida interessante, que eu sei que os seus testes, eles são demorados, né? São vários dias, né? São, E você conversa com a família também, não é isso? Uhum. Então, assim, a hidrocefalia de pressão normal, essa sintomatologia toda que acontece, é uma sintomatologia basicamente por alteração de comprometimento do lobo frontal, certo? Então, o acúmulo de líquido, ele se dá na região frontal. E por conta desse acúmulo de líquido na região frontal, esse paciente começa a ter uma síndrome de comprometimento do lobo frontal, que é essa lentificação. As alterações urinárias acontecem porque o nosso controle voluntário da urina está localizado no lobo frontal, por isso que a criança perde urina, porque ela ainda não tem a maturação completa do lobo frontal. Com o passar do tempo ela vai tendo essa maturação e vai tendo controle da urina. No idoso com hidrocefalia vai acontecendo o contrário, porque ele vai comprometendo o frontal e vai perdendo esse controle voluntário da urina. E aí, existe uma alteração do lobo frontal, que são as alterações de personalidade. Tem um caso clássico neurocirúrgico, que é um caso que é de um paciente que chama Phineas Cage, que ele teve uma lesão no lobo frontal, ele mudou completamente. Ele era um trabalhador da ferrovia americana e ele teve uma perfuração do lobo frontal por um pedaço do trilho, enfim, e ele mudou completamente a personalidade dele. E nas psicocirurgias da década de 40, também, que se fazia a lobotomia frontal, as pessoas mudavam completamente a sua personalidade. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: se no paciente com hidrocefalia de pressão normal, onde o comprometimento é do lobo frontal, se a família te relata que esse paciente mudou de personalidade, de comportamento? Não acontece muito. Não acontece? Não, já só em casos muito, quando a pessoa já chega numa cadeira de rodas, quando é muito evidente já o acúmulo, e aí, e de fato, você pega a imagem, não tem mais nada, né, de alteração ali, mesmo a hidrocefalia, às vezes tem alguma alteração de comportamento, mas é muito raro, não é o padrão típico. A gente vê mais mudança de comportamento nas DFTs, né? Tá. Aí, porque acho que é uma questão até do que é subcortical e do que é mais, né? Talvez porque ele pegue mais a parte superior, não a base do frontal, base, né? A base que dá mais alteração de comportamento. É interessante isso. É bem legal, né? Perguntar pra você.
Eu tenho um casinho, a gente tem um casinho bem interessante para exemplificar esse negócio de... Claro que a tríade é importante, mas às vezes a gente tem que valorizar o contexto todo, né? A clínica é soberana, mas o exame complementar tem sua relevância. A gente tem um paciente, a gente fez 2 vezes o teste dele, semana passada, retrasada. Ele tem 60 e poucos anos, 60 anos, eu acho. Então não é tão idoso. E ele foi passar comigo com uma queixa de alteração de visão. Ele não conseguia olhar, por exemplo, você mostrava um objeto para ele, ele não conseguia olhar o objeto. Ele tinha que virar a cabeça para olhar o objeto. Então ele tinha uma dificuldade de mirar o olhar. Queixa que não é comum chegar, não era alteração da motricidade ocular, como a gente vê mais, era uma queixa bem incomum. Bom, e aí faz exames e tudo mais, e gera um monte de hipóteses, não tinha nenhuma outra queixa. E aí no exame de tomografia, ele tinha só uma sequela de um AVC. Mais nada. Uma cicatriz de um AVC, que ele não sabia que tinha tido. E não tinha ficado nenhuma sequela naquilo. E pegava ali uma área perto da área visual. Não era a área visual primária, mas era uma área de associação visual. Mas até então, não justificava. Ele estava com aquele quadro mais recente e essa sequela é antiga. É bem cara de cicatriz antiga. Uma encefalomalácia, né? Bom, eu pedi uma ressonância, vamos olhar melhor, já teve um AVC, vai que teve outro, tal. A ressonância só mostrava isso também. E um alargamento ventricular. Com características, com índice de Evans e tudo mais, características de hidrocefalia. Aí eu voltei, falei, como é que tá a memória? Tá ótima, tô trabalhando, ele é diretor de uma empresa, tô bem trabalhando, tá tudo ótimo. Como é que tá para andar? Tudo bem, eu tenho um problema, ele tem um problema na perna, mas não mudou nada. Como é que tá a urina? Normal. Qual que foi a minha hipótese? Ele tinha uma sequela que não deixou dano nenhum. Uma área de associação visual, que não deixou dano nenhum. Só que quando começou a desenvolver hidrocefalia, que não tem nada a ver com AVC, essa área começou a sofrer. Vamos dizer que já era um copo meio vazio, né? Uhum. Essa área dele começou a sofrer um impacto e uma alteração de uma apraxia do olhar. Então, que livro que tá isso? Não tem nenhum livro. Só que assim, ele tem uma hidrocefalia. Aí eu falei pra ele, o relacionamento com ele é muito bom, eu falei assim, vamos fazer um TAP test? Ele falou, vamos embora. Fez o TAP test. Eu crente que não vai melhorar nada, vamos fazer só pra descartar. Uhum. Que só aquela pulguinha não é atrás da orelha, porque não é hidrocefalia. diz que é a pulga atrás da orelha é muito importante, porque quando você é um médico já com experiência, um cara estudioso, assim que nem você fala, você tem a pulga atrás da orelha, vai atrás disso, porque alguma coisa vai dar. Alguma coisa veio positivo, cara. E veio francamente positivo. E aí ele melhorou da visão, o movimento ocular virou normal, eu já encaminhei ele para o psiquiatra, se não desse nada, ficou normal, e ele melhorou da velocidade de processamento, ele contou que estava melhor da cabeça. É porque às vezes a gente é tão bom que quando você fica mediano, a pessoa não percebe, né? Não tem uma queixa. A pessoa excelente, quando ela fica mais ou menos veloz, ela ainda tá boa, né? E você não acha que é um problema. Você acha ficou que lento, né? Sobrepeso, tireoide, anemia. Acha outros motivos pra estar meio bugado. Né? Então... Nem é uma queixa. Isso aí, falando pro Juarez que gosta de um corredor maratonista, é igual esse cara que fez a prova de maratona em menos de 2 horas, quando ele correr a 2h40, pra ele vai estar muito ruim. Porque ele correu a menos de 2 horas, né? Mas o cara que corre ainda a 2h40 é muita coisa. Né? O sarrafo é outro, né? A régua é outra, cara. É verdade. Às vezes o cara muito bom, quando ele começa a ter o declínio, ele ainda fica bom. Fica bom, ele ainda é excelente. Exatamente. Já tá no declínio, mas ele tá bom ainda. Vamos falar um pouquinho da cirurgia? Eu acho interessante a gente falar como é que é, o que é essa válvula. Legal. Como que... E assim, só antes de falar especificamente sobre a cirurgia, eu queria perguntar para o Juarez sobre o tratamento clínico,
Porque eu sempre acho que foi sempre limitado o tratamento clínico, mas eu lembro que sempre que era orientado você introduzir primeiro as medicações que são aquelas inibidoras da anidrase carbônica, que o principal é a cetazolamida, né? Se você introduz até como um teste terapêutico, ou nem introduz mais, você já... Não, assim, o tratamento padrão ouro é mesmo a cirurgia. Esse tratamento clínico ele é muito, assim, pouco efetivo. Seria para casos leves e com contraindicação para cirurgia. Porque o que a medicação faz, né? Ela dá uma desidratada no cérebro, né? Diminui um pouco o líquor, desidratando ali, diminuindo um pouco a produção e diminuindo um pouco também do... É uma caixa craniana, né? É uma caixa craniana. Então, se um aumentou, os outros estão comprimidos, porque ninguém sai e todo mundo fica ali. Então, se o líquor aumentou, eu desidrato um pouco o cérebro, então o cérebro alivia porque tem menos água permeada nele, né, ali dentro dele. Mas enfim, então, assim, a medicação também tem os seus efeitos colaterais e riscos para o pessoal de idade e ela é considerada um tratamento temporário. Não é uma medicação como tratamento definitivo, assim como na outra situação que a gente usa, que é a hipertensão intracraniana idiopática, né? O tratamento definitivo é perder peso, e o tratamento ou cirurgia, e o tratamento paliativo temporário ali, que é essa medicação. Então, eu particularmente, eu não entro com a medicação, eu encaminho para o neurocirurgião. O neurocirurgião não vê benefício, ou vê muito risco para aquele paciente, aí o paciente volta com a contraindicação cirúrgica, aí eu entro com a medicação, às vezes, dependendo do caso, por conta das contraindicações também medicamentosas. O resultado... Obviamente, quando o caso chega para mim, já é o caso que já vem, muitas vezes, já com o diagnóstico feito, já, às vezes, até tentado tratamento com medicação. Uhum. E nos casos que a gente também não consegue operar por algum motivo clínico do paciente e que acaba introduzindo a medicação, a gente vê que o resultado é muito ruim mesmo, né? Esses remédios não funcionam muito. Mas é importante saber, porque como você vê o caso antes, né? De repente, eu tenho uma experiência que melhora um pouco, eu retardo um pouquinho, tal. A cirurgia, obviamente, ela é muito eficaz, realmente ela é eficaz no tratamento da hidrocefalia de pressão normal, mas é uma cirurgia, e é uma cirurgia que envolve prótese. E tudo que envolve prótese em contato com o líquor pode dar problema. Então, por isso que a gente tem que ter realmente uma proximidade da certeza, muitas vezes certeza do diagnóstico às vezes você não vai ter, mas ter uma proximidade da certeza, uma avaliação do risco-benefício, né? Que são normalmente pacientes idosos, com várias comorbidades, e um entendimento do paciente, se possível, porque muitas vezes estão demenciados, mas o entendimento da família de todo o contexto. Não é uma cirurgia complexa, mas é uma cirurgia que envolve riscos e que, quando ocorrem, eles muitas vezes não são tão simples de serem tratados, porque muitas vezes envolve a retirada de tudo aquilo que você fez. Basicamente, a cirurgia, o conceito da cirurgia é de você desviar aquele líquido que está aprisionado. Então, aquele líquido que está aprisionado, que ele está sendo formado dentro do cérebro, mas que não está conseguindo ser reabsorvido, ele precisa ir para algum lugar, porque ele está se acumulando dentro do cérebro, e é isso que está dando a sintomatologia e a doença. Então, o que você faz é desviar, você pegar esse excesso de líquido e jogar para outro lugar. E aí você tem vários lugares que você pode desviar o líquido. Obviamente, o lugar mais clássico e com menos risco é para a cavidade peritoneal, né? Cavidade abdominal. Então você vai fazer um furinho aqui no crânio, né? Um cortezinho, um furinho aqui no crânio. Você vai colocar o catéter, e esse catéter vai ser locado dentro desse sistema de ventricular, que é essa cavidade que contém o líquido,
ele vai ser conectado numa válvula. Essa válvula vai determinar o quanto você quer tirar de líquido do cérebro. E isso vai ser determinado pela pressão que essa válvula tem. Então, o nosso cérebro ele tem uma pressão, o líquido está lá numa certa pressão. Então, a gente vai determinar, a gente sabe qual é a pressão normal, a gente vai determinar se a gente quer tirar muito ou pouco líquido na válvula. Aí o líquido passa pela válvula, quando atinge aquela pressão a válvula abre, e aí o líquido escorre. Aí ele escorre por um caninho de plástico que vem embaixo da pele e vai para a cavidade abdominal peritoneal. Então, assim, é uma cirurgia simples, porém envolta de várias situações. Uma delas é, eu não estou vendo o meu catéter, a ponta do meu catéter eu não estou vendo. Eu coloco ela baseado em pontos craniométricos que me dizem o local e o trajeto, o ângulo que eu tenho que ir. Só que as pessoas são diferentes, então os pontos craniométricos eles são feitos numa escala, numa média. Então existe já esse primeiro risco, que é o risco da colocação do catéter, né? O segundo risco é que, apesar de ser um catéter fino, ele vai passar por estruturas normais. E muitas vezes você pode ter sangramento, você pode ter algumas alterações, né? E, obviamente, você pode ter as rejeições, né? Aquilo é uma prótese, aquilo pode rejeitar. É óbvio que são riscos pequenos, né? O risco de uma cirurgia dessa não é um risco elevado, é um risco baixo, mas ele existe. Então, a gente tem que ter todo esse conceito de risco-benefício. E aí, obviamente, você tem os tipos de válvulas, né? Então, desde as mais antigas, as mais modernas, que são válvulas reguláveis, onde se o paciente não se deu bem com uma pressão, eu posso aumentar a pressão para drenar menos, ou eu posso diminuir a pressão para drenar mais, e aí eu ir adaptando de paciente a paciente, ter um tratamento individualizado, que seria o melhor dos mundos, só que muitas vezes a gente não consegue essas válvulas programáveis, né? E aí você tem válvulas autoprogramáveis, que a própria válvula se programa dependendo da quantidade de líquido que está lá no cérebro. E a parte distal, que é o que está dentro da cavidade abdominal, você tem também mecanismos modernos, né, de anti-sifão, para o líquido não voltar. Então, você tem uma gama de dispositivos, né, que a gente pode utilizar. Obviamente, quanto mais você individualizar esse processo, melhor. Porque, na verdade, o paciente vai casar com esse tratamento. Essa válvula não vai ser retirada nunca mais. Ele vai conviver com isso. E não existe um prazo, né? Ele pode viver a vida inteira dele com essa válvula, que é o objetivo, sem precisar trocar, né? Não é, você vai precisar trocar essa válvula daqui 2, 3 anos. Não existe. Se ele não tiver nenhum problema, né? É um aparelho. Todo aparelho pode dar problema. Então, ele pode ter uma disfunção dessa válvula em algum momento da vida dele. Pode entupir, pode ter alterações. Mas se não acontecer nada disso, ele vai conviver e vai viver com isso por resto da vida, né? E se acontece, os sintomas vão voltando, né? Os sintomas vão voltando. Eu acho que, assim, as situações, vamos dizer assim, piores da colocação da válvula são quando acontecem essas complicações de sangramento e de rejeição, onde o paciente vai ter uma infecção. E aí a infecção é meningite. Então aí é aquele tratamento mais complicado, tem que tirar a prótese, esperar um tempo, e nesse tempo ele vai voltar a ter os sintomas. Mas de uma maneira geral, os riscos são baixos e o resultado realmente é muito bom. Quando você consegue indicar de uma forma bem feita mesmo, consegue chegar num diagnóstico, todo esse cuidado precoce, que você colocou aqui para nós, né? O resultado é muito bom. Você vê, esta semana a gente operou um paciente jovem que foge um pouquinho do padrão normal, né? Que começou com um processo cognitivo, só depois ele começou a agregar as alterações de marcha. Eu digo paciente jovem, 60 e poucos anos.
já pela OMS é idoso, mas hoje em dia, 60% é jovem. Sim. O cara Jovem, começou a ter jovem, um sim, declínio é cognitivo jovem. importante, e fez o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal, internou, chamaram a minha equipe para fazer a avaliação, a gente fez a avaliação, cara, isso aqui é uma hidrocefalia de pressão normal, a gente operou ele. Melhorou, impressionante, o cara voltou praticamente normal, teve alta hoje. E isso é muito legal, Muito da gratificante, hidrocefalia, Muito né? legal. Então, assim, quando você faz o KPN. diagnóstico certo, na hora certa, e consegue instituir o tratamento, e obviamente esse tratamento não dá problema, né, não tem nenhuma complicação, é o resultado que todo mundo quer. O paciente fica feliz, a família fica feliz, você fica feliz. É muito legal. Parece mágica, né? O que a gente vê no próprio TAP Test. Às vezes a pessoa chega numa cadeira de rodas e sai caminhando. É impressionante, né? Ah. É muito bacana, assim, o resultado é muito bom. É óbvio que não são só flores, né? Muitas vezes você faz o tratamento e o resultado não é também dos melhores. E aí é a hora que você vai ter que rever tudo, né? Então você vai ter que rever se realmente o diagnóstico era aquele mesmo, porque muitas vezes a gente não consegue ter certeza. A gente vai buscando a proximidade da certeza que aquilo é uma hidrocefalia de pressão normal. Aí você tem que rever tudo, né? Será que o meu diagnóstico também estava certo? Será que não é alguma outra coisa? Outras vezes você tem que rever o seu próprio tratamento, mas será que essa válvula está adequada? Será que a pressão da válvula é a melhor pressão que eu posso colocar? Será que ele tem uma outra comorbidade que está impedindo ele de melhorar? Então, assim, muitas vezes você também... E aí é aquela questão da experiência, de tentar buscar. Quanto mais você buscar o diagnóstico correto, melhor vai ser o resultado do tratamento. Tudo a gente vê, a gente cai nisso, né? Se começar errado, vai terminar errado, né? E o que hoje é um problema, né? Hoje é um problema, porque a gente vê uma dificuldade hoje das pessoas examinarem, conversarem, as consultas hoje muito rápidas, uma pressão de resultado rápido. Muitas vezes você tem 10 minutos, 5 minutos para atender o paciente que demanda pelo menos... De 70 anos. Demanda pelo menos 30, 40 minutos de consulta, de examinar, de conversar, porque a parte clínica, né, a avaliação clínica da hidrocefalia de pressão normal é muito importante, não é só exame, não é só você bater o resultado, olhar o exame, porque às vezes o exame não vai te dar muita informação, principalmente no começo, né? Então, a gente vê que, obviamente, os médicos que têm mais experiência conseguem diagnosticar melhor esses casos, né? E indicar melhor, né? Exato. Olha, muito bom, rendeu, passou né? voando, hein? Que bacana. Uma hora de hidrocefalia de pressão normal? Uma hora de gente... hidrocefalia Caramba, de pressão eu nunca normal. imaginei falar uma hora Nem de hidrocefalia de pressão normal. A gente falou a mesma coisa. A gente pensou, pô, não vai dar. Vamos falar de outras coisas? Ou vamos encerrar antes? Já né? perguntando como é que foi a maratona, Cara, se você então, não deu como é que tempo de nada, cara. Se você já chegou próximo das 2 horas de corrida. Já, tô super próximo. Nos 15 quilômetros da maratona, tô perto das 2 horas. Mas é porque o assunto é vasto mesmo e as dúvidas são várias, né? Porque é muito específico, na condução, né? Tem muita especificidade nas áreas, né? E é multiprofissional, né? Você vê que aqui a gente envolve neurologia, psicologia, fisioterapia, então envolve, não é nem, é multiprofissional mesmo, né? O fisioterapeuta correu. Ele não quis ir, né? Não. Fugiu das câmeras. Os caras vão me perguntar muita coisa, como é que ele faz aquela avaliação lá. Até me pediu desculpa, ele falou, não, cara, não sirvo pra isso. Eu falei, cara, literalmente ele correu. Muito bom. Muito obrigada. Muito bem, obrigado. Valeu mesmo. Foi um prazer. Foi muito legal estar aqui, assim, eu acho que é uma utilidade pública mesmo, né, para quem assiste, né, tem muitos pacientes que assistem, então foi muito bacana poder falar sobre um pouquinho da minha área aí, nesse meio todo aí de vocês aí.
Bacana. Obrigada. E outras vezes também eu venho, viu? É isso Eu aí, vou me falar de convidar outras porque eu coisas. achei legal pra caramba. Gostei, Boa, né? top. Já pensa no próximo tema, então, que você Porta quer. tá aberta, cara. Que legal. Vai ser Muito ótimo. bom. Gente, muito obrigado por assistir. Passe esse conteúdo para alguém que você acha que pode ter relevância, que você acha que pode ajudar, que está passando por algum problema semelhante, tá? Lembra aí, ó, distúrbio de marcha, incontinência urinária, problemas de memória, problemas cognitivos. Nem tudo é Alzheimer, né? Então tem outras causas que precisam ser investigadas. Aí procura um médico e divide esse conteúdo aí com o pessoal. Curta a gente, compartilha, acompanha aí nosso trabalho e a gente vai trazer sempre muitos temas relevantes aí, importantes para todo mundo. Forte abraço aí, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.